isso aí, gente. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Vida nessa manhã o meu amigo pessoal, meu amigo Agostinho. Bom dia, Agostinho. Fala bem pertinho do microfone aqui, fazendo fala. Bom dia, Edgar. Bom dia aos ouvintes aí. Uma honra estar aqui. E a gente conhecer um pouquinho da sua história, né, Agostinho? Uma história de superação, uma história aí de muita batalha, até chegar ao ponto que você chegou hoje, né? Muita luta, né? Pancada. Primeira pergunta que eu sempre faço, né, que é de praxe aqui, é quem é o Agostinho? Eu acho que é a pergunta mais difícil, né, rapaz? Rapaz, quem é o Agostinho é complicado, hein? Agostinho é um cara sonhador, é um cara batalhador desde criança, é um cara amigo, parceiro. Sim. É difícil falar da gente. É muito difícil. Todo mundo trava nessa pergunta. Falar da gente é complicado. Todo mundo fala da gente, né? Defeito é ter uns montes, é fácil. Todo mundo fala da gente. Bem ou mal, alguém tá falando da gente, né? Mas a gente mesmo falar da gente é difícil, né, cara? Você fala que eu sou mais grosso, às vezes eu falo meio pesado. Uhum. Tem uns defeitos bem violentos. A minha esposa sempre fala comigo, pra maneirar o meu jeito de falar, que sou meio explosivo. Não, mas tem gente que... Mas é porque tem pessoas que às vezes o jeito dela falar parece que ela é rude, parece que ela é grossa, mas na verdade por dentro ela é um amor, né? Tem dia que a Mari fala, rapaz, pelo amor de Deus, segura, quanto é 10, respira, fala. Mas é assim, não uma maneira de ofender, mas... Sim. Às vezes tem o modo de falar, né? É o tom, mais alto. O tom. Às vezes eu tô falando mais alto, mas não brigando, mas é o meu jeito, que a minha cabeça tá girando a 1000 por hora e eu tô tentando passar alguma mensagem, algum recado. Mas eu tenho esse problema de explosivo mesmo, de falar muito. Uhum. Às vezes eu já, antes de terminar uma frase, eu tô dentro do outro e... Você tá me contando que quando você tá com um diálogo com a sua esposa lá, fala assim, não, a sua esposa fala com você, não, pera aí que agora é minha vez. A gente tem esse problema, fala muito, eu falo também. Gente, mas isso é muito interessante, né, essa questão. Tem muita gente, igual eu tinha uma resistência com algumas pessoas aqui na cidade, por eu achar que aquela pessoa era rude, né? Por andar, às vezes, com a cara mais trunfada. Mas quando você conversa com a pessoa, você vê que a pessoa é uma pessoa... Quando você pega intimidade com a pessoa, você vê que a pessoa é uma piadista, a pessoa é um coração ótimo, né, cara? Eu já conheço várias pessoas aqui em Lajinha que eu tinha uma certa barreira e depois que eu conheci, falei, meu Deus, é totalmente diferente do que eu pensava, né, rapaz? Às vezes tem um acesso, né? Tem gente que tem mais difícil acesso. Mas é uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa de coração bom. Mas às vezes o acesso a ela, às vezes a gente fica meio retido. Né? E às vezes acontece comigo, às vezes meio voado, às vezes tá com a cabeça pensando muita coisa, às vezes você tá andando na rua, alguém te vê, às vezes você passa do lado de uma pessoa e às vezes não percebe aquilo ali, às vezes deixa de falar um bom dia e tal. Mas a correria acaba deixando a cabeça da gente meio atordoada, assim. Eu tenho uma curiosidade, eu tava até conversando aqui. O seu nome é Agostinho mesmo, né, rapaz? Não é apelido, né? Não é Augusto o seu nome é Agostinho, né? Sempre que eu vou passar meu nome para alguém, eu já falei AGU, é Agostinho mesmo. Uhum. Fala um pouquinho, por que desse nome, Agostinho? Então, o meu bisavô chamava Agostinho. Uhum. Não sei se era apelido ou se era nome, né? Que eu não recordo. Mas quando eu nasci, o meu avô sempre... Todo neto que nascia, ele queria colocar o nome de Agostinho. Uhum. E as filhas dele, as mães, né? Não deixava. Mudava em cima e fazia. Quando a minha mãe me teve, ela conta isso. Que ela estava ainda no hospital, meu avô já adiantou a documentação e foi lá no cartório da Palmeiras. Uhum. Era o Sr. Gerson Berbert que mexia no cartório. Ah, o Sr. Gerson. Aí o avô já chegou e já levou o nome lá. E só que como era Agostinho de apelido, de nome que eu não sei ao certo, ele perguntou o nome que eu sei e colocou. Agostinho Valentim. Tudo diminutivo, sou pequeno, o nome é diminutivo, que é Agostinho, ainda tem o Valentim, que é diminutivo. É diminutivo também, né? De valente, né? Foi por causa do vô, ele que escolheu o nome, Agostinho. Então, mas o Agostinho era o seu bisavô? É meu bisavô, tá. o pai do meu avô Zé Silva. E antigamente tinha muito isso, né? Da gente chegar no cartório assim e a pessoa colocar o nome do jeito que a gente falar, né? Às vezes chegou sem maldade, falou assim, como é que é o nome dele? Ah, vai chamar Agostinho. Eu lembro da escola, né? Escreva como se lê, né? O professor passava alguma matéria no quadro, escreva como se lê. Agostinho, vou falar um pouquinho da sua infância. Você é nascido aqui em Lajinha? Nascido e criado em Lajinha, desde sempre. Na Dr. Rubens aqui, quando eu nasci, minha mãe já morava ali. Naquele mesmo lugar ali, perto da Assembleia de Deus? Por exemplo, depois da maçonaria ali, tinha chama do buraco, é chamado do buraco lá. Eu lembro que para chegar na sua casa a gente... Assembleia de Deus. Eu lembro que para chegar na sua casa a gente tinha que descer uma escadinha, né? Isso. Aí meu avô morava... Meu avô comprou aquilo ali, né? Com os filhos, Genésio,
tio Paulo, na época ainda era solteiro, eles compraram aquilo lá. E tinha um assoalho, né? Era uma casa antiga com assoalho. Certo. Aí a gente morava nesse assoalho. Eu nasci e já morava ali, minha mãe já morava ali. Meus 2 irmãos mais velhos ainda já tinham nascido, mas eu nasci já morando ali. Fiquei ali até os 26, 27 anos. E vocês sempre foram membros de igreja, nascido e criado na igreja, assim? A nossa família sempre foi da Presbiteriana, Centenário. Meu pai teve um período que foi da Metodista. Sim. Inclusive, meu pai pregava lá na igreja. Meu pai fazia uns arranhos também no violão. Ajudava no louvor também, né? E o pai gostava muito de cantar, né? Aquele violão que tocava 100 músicas em 3 notas. E foi até um incentivo a gente. Mas aí ele era metodista. Aí teve um período que a minha mãe também acompanhou ele na igreja. Ele queria tem um momento que a gente teve meio fora de igreja. Aí ele fez um ultimato, né? Se eu vou pra igreja, mas vamos pra metodista. Aí fomos um período bem grande metodista, depois voltamos lá pro Centenário, pro Centenário. E a vida toda na igreja. E aí, vendo o exemplo do seu pai de tocar, você aprendeu a tocar violão? Foi até engraçado, rapaz. Seu irmão é professor, né? É o Bombinha. Engraçado que eu comecei primeiro com o Bombinha. Ué. Eu lembro que o vô tinha um violão daquele... Não era tarraxa, era cavia que falava. Era de madeira, você rodava a madeira pra afinar o violão. Aí o vô tinha um violãozinho antigo, aí ele me deu aquele violão pra eu aprender. Aí eu comecei, antigamente tinha umas revistinhas, né? Que vinha com as notas. Você comprava. A imagem de um braço de violão, a gente pegava e fazia assim. Aí eu comecei fazendo, tocando 2, 3 notas igual meu pai. Aí o Bombinha, na época, começou a incentivar, a gostar também da ideia. Aí ele chegou a fazer aula, eu não cheguei não. Eu só fiquei mesmo, eu pelejando sozinho. E o Bombinha, meu irmão, fez aula com o Edgar Correia, né? Muito tempo atrás. Hoje ele vive disso, o Bombinha. Pra quem não conhece, o Roberto. Você fez parte daquele grupo, daquele Ministério de Louvor lá, junto com a Zéias, junto com o Giovanni. Tinha uma banda. O Genésio. Eu fiz parte de 3 bandas assim da igreja. Um era o grupo Gênesis, era o Oséias Serralheiro lá, o Giovanni, irmão dele, o Klebsley, eu, Bombinha. Tivemos um outro também que era Getsemane. Tinha o Danilo Borges. Giovanni, eu, Bombinha. E teve... foram 3 grupos assim. A gente tocava na Centenário, na Batista, fazia muito louvorzão na época. Então teve alguns conjuntos assim. Eu lembro disso porque eu sou vizinho, né, da igreja presbiteriana do Centenário ali. Eu lembro da minha infância ali. Eu não era de igreja. E eu lembro de vocês ensaiando. Eu cheguei aí alguns ensaios de vocês, assim, bem pequenininho. Você pequenininho, todo mundo pequeno, né? Eu sou até hoje. Mas assim, eu lembro. E eu era apaixonado com a bateria, uma bateriazinha vermelha. Vermelha, rapaz. Você lembra daquela bateria? Rapaz, essa bateria deve estar lá ainda. Não, a bateria tá comigo. Tá? Foi a minha primeira bateria que quando a igreja comprou uma outra bateria, uma Pure preta. Isso, tá certo. Comprou, e aí que a bateria ficou encostada. Aí eu cheguei perto do Oséias, falei, Oséias, o que vocês arrumaram com aquela bateria? Ele falou assim, tá encostada ali, Edgar. Eu falei, sim, eu vou comprar ela. Aí falei com meu pai doido pra me dar uma bateria de presente. Soaria, eu tenho história de Soaria. Aí, você vai me contar isso aí. Aí o meu pai foi lá e falou assim, vê quanto que é. Foi lá e conversou com a Zé, conversou com o pessoal da igreja lá, acabou comprando essa bateria. Foi minha primeira bateria. O sonho do meu pai era me dar uma bateria. Com 14 anos ele me deu aquela bateria. E a bateria tá lá em casa até hoje. Você acredita que ela passou... uma época que eu fiquei desempregado, fiquei meio precisando, não tinha dinheiro para comprar um desodorante. E eu vendi que a bateria é baratinha. Nossa. Que a bateria se rodou na lajinha aqui. E por último agora, o meu amigo Juninho, o Newton Júnior, né? Filho da Aparecida, mas sou Newton. Essa bateria chegou pra ele. E aí, ele virou assim, diga, você lembra dessa bateria aqui? Eu falei, lembro. Ele foi lá e falou assim, é sua. É a minha primeira bateria. Eu fiquei até emocionado na época, porque ele falou assim, a minha primeira bateria chegou na mão dele, e ele falou assim, não, vou te devolver ela, porque foi sua primeira bateria. Tá lá em casa guardada. Eu tô reformando ela, tô restaurando ela. É uma Saema 1972. Caramba. Ela era antiga mesmo. Antiga. Na minha época de criança, ela já era... Pois é, uma Saema 1972. E eu tô com essa bateria lá em casa pra reformar. Minha esposa fica assim, fica juntando esse monte de coisa de bateria aí, não sei mais o quê. Mas ela não sabe da história, né? Rapaz, a história vale mais do que o negócio. Exato, mas é exatamente porque eu quero deixar aquela bateria pra minha filha.
Eu tô montando ela pra minha filha poder... Eu vi outro dia ela brincando lá. Pois é. Então, assim, eu acho bacana essas histórias, né? Essas histórias lá do Ministério de Louvor. Então, porque o Agostinho, então, fez parte disso, né? Da minha infância também. O Ministério do Louvor lá no Centenário, a vida toda, desde quando eu voltei do Rio. 12, 13 anos pra frente, já começamos isso. Foi um bom tempo, foi bastante tempo no Ministério do Louvor. Eu cantava também, fazia... como é que fala? Cantava sozinho na igreja. Sim, fazia solos lá, né? A família toda gosta de música, minha mãe, meus irmãos, tudo gosta de cantar. Por falar em família, Agostinho, fala um pouquinho do seu Zé Silva, da sua mãe, dos seus irmãos. Zé Silva foi um velho guerreiro, rapaz. Muita coisa, você fala muito que eu pareço muito com ele. Eu levo isso como uma parte muito boa, fico orgulhoso. Faltou só o chapeuzinho. E o zóio azul, né? Ficou com a careca exposta. Eu fazia assim, eu puxei o tamanho do meu avô e a cabeça quente do meu pai. Meu pai é grandão, mas eu fiquei pequeno. Mas o vô foi um cara que sempre carregou a família, né? Sempre é filho, é irmão, e sempre a vida toda. Quando o pai dele morreu, que era o meu xará, meu bisavô, ele ainda era uma criança praticamente, 12, 13 anos, que meu bisavô foi morto, eles mataram ele. E o meu avô, como ele era o mais velho dos irmãos, ele tomou conta da família. Ele cuidou dos irmãos mais novos, cuidou da mãe dele. Então, assim, foi uma história que ele contava pra gente que eu sempre tive isso comigo, que a gente deve cuidar dos nossos, né? Então, eu busco muito isso. Então, lá em casa foi assim, o Zé Silva foi uma experiência muito bacana nesse sentido. E também na igreja. Como a gente morava no porão da casa dele, que tinha uma casa em cima, era um assoalho. Aí a família foi crescendo, fazendo uns puxadinhos embaixo, foi esticando lá. Mas sempre de domingo, às vezes, por exemplo, ir pra igreja. Ele descia, na hora do culto, na hora da escola dominical. Era o Zé Silva que descia e cobrava mesmo. Se ele não fosse, ele ficava bravo. Então, assim, é uma experiência muito gratificante, umas lembranças muito boas que eu tenho do vô. E sua mãe... A mãe também é puxada do Zé Silva. Tinhosa igualzinho. Mas eu me orgulho muito dela também. Tá lá escutando a gente, com certeza, né? Tá, ela escuta a rádio lá todo dia. Marco Túlio aqui, todo dia tá ouvindo. E falar um pouquinho dos seus irmãos, né? O Oséias, Bombinha, suas irmãs. Nós somos 6. Tem a Gracinha, Maria das Graças, que é a mais velha, né? 3 homens, 3 mulheres, né? E 3 anos de diferença praticamente um do outro. É mesmo? Eu acho que a mãe tinha um negócio com 3, porque... É igual lá em casa, com 7. Meu irmão mais velho, 7. 7 anos mais velho que a minha irmã mais 7 anos mais velho que eu. 14 anos de diferença do mais velho. Aí então de 3 em 3 lá. Aí teve a Gracinha, Maria das Graças. Depois o Zé Roberto, Bombinha, né? Foi o segundo. Eu fui o terceiro. Aí veio a Renata. A Renata já tem menos tempo, é 2 anos. Aí depois o Oséias, trabalha na Paulistana aqui. A vida inteira ali. E a Priscila. Priscila mais novinha. Na rádio um tempo, trabalhou com a gente aqui. Agora tá com a Café. É a caçula. A caçulinha. Nós somos os 6. A curiosidade que o Bombinha foi por causa do Zé Roberto Dinamite, não é? Rapaz, o pessoal fala que sim, mas não era não. Quando era criança, tinha muito aquelas bombinhas fininhas, né? De estourava na mão, o danado bombinha, gostava de pegar aquelas bombinhas e estourar. Tinha um Vinícius do Sou Natal, consertava fogão ali. O Vinícius, que chama de Vinícius do Banco Brasil. Isso, Vinícius do Banco Brasil. Ele que botou esse apelido Bombinha. Foi um época de moleque mesmo, assim. Por causa de soltar bombinha. Ele pegava essas bombinhas na mão, assim. Porque o pessoal escutava, o pessoal falando assim, botaram o apelido no Bombinha porque tinha o Roberto Dinamite, aí chamava ele de Roberto Bombinha. Mas foi mesmo por causa das bombinhas que ele gostava de estourar. Você falou comigo, Agostinho, a respeito de uma lição que seu pai deixou pra você, a respeito de quando você faltava muito de aula. Como é que é essa história? Rapaz, teve um período, não gostava de estudar, não. Um moleque, né? Eu estudava na Antônio Sattler. E o que acontecia? Eu saía de casa no horário para estudar, passava a mão na sacola de arroz e tijoca e pocava pra escola. Só que não entrava na escola. Ficava na rua, zanzando. Você falava que ia pra escola, mas ficava na rua. Pra mim, eu tava na escola. E chegava a hora de ir embora e ia pra casa. Você já estudava no Antônio Sattler? Na cabeça, minha mãe tava estudando. Só que um dia apareceu lá em casa a diretora e a professora. Eita. Falar com a minha mãe que o Agostinho não tava indo na escola. Eu falei, mas... Ele sai todo dia, né? Como é que é isso, né? Aí, realmente, eu não ia, não faltava muito. Aí, ela falou, quando seu pai chegar, o tempo vai ficar bonito pra você, não.
contar pra ele que o professor vieram aqui, e você sabe que o pai, quando ele pegava pra bater, ele era danado. Aí ele falou que ia contar pro meu pai, eu fiquei de boa. E contou mesmo, chegou à noite, o pai chegou do serviço, o pai sempre foi diarista da roça, né? Uhum. Chegou cansado. Ela contou pra ele que tinha passado vergonha, né? Sou na minha casa, falar que o filho não tava indo na escola. Aí eu falei, o pai vai me cortar na mangueirinha de chuveiro, né? Ixi. O medo era esse. E não, o pai chamou, não, se não quer estudar, não vai estudar. Falou com minha mãe de jeito. Aí eu gostei do negócio. Se o pai apoiou, o resto tudo certo, né? Acabei de jirica, pai. Totalmente errado. Você achando que é uma coisa, era outra. Só que o pai fez? Achei que isso foi uma sabedoria muito grande. Que 4 horas da manhã, ele puxou minha coberta. Ele tinha que combinar com a minha mãe de fazer uma marmitinha lá, de ir pra roça com ele. E nos dias, ele trabalhava o pessoal dos Miranda, do André Miranda, aqui no... atrás do hospital ali. O pessoal do hospital, né? Atrás do hospital ali, tem do morro ali, tem uns... Tinha uns negócios de lá. Tinha uma lavourinha, uns negócios? Aí tava esgotando brejo. Olha bem, eu tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos, uns 10 anos. E ele falou, não, quem não quer estudar tem que trabalhar. Era uma vida difícil na época, né? Aí, eu sou marrentinho, falei, eu vou. Acordei e fui pra lá. Aí chegamos lá, já tá com a foice na minha mão, uma foicezinha pequena. E entramos dentro. Tava meu pai e uns amigos dele de serviço lá. Quando deu 10 horas, eu tava com barro, né? Molhado de água. Eu sou pequenininho, eu era menor ainda, né? E aquilo lá, pra eles tava água na cintura, pra mim tava... No peito, né? Aí na hora de almoçar, ele cuidava da turma, chamou o pessoal pra almoçar. A gente sentou na beirada lá com a marmita, aí falou comigo. Você tem 2 opções, ir pra casa, dar um jeito de ir pra escola, ou o resto da sua vida, isso aqui comigo. A vida do seu pai é isso aqui, ó. Não estudei, não sei escrever meu nome, mas isso aqui é minha vida. Aí você escolhe. Aí eu escolhi estudar. Tá certo. Aí fui. Foi uma grande lição. Fui conseguir fazer a escola, né? Primeiro, segundo grau, fiz o curso técnico depois. Mas, pelo puxão de orelha, uma lição que ele me deu. Que ele poderia muito bem ter me dado uma coça lá e me feito obrigado a estudar. Eu não ia estudar mesmo. Eu era cabeça fraca mesmo. Mas aí acabou que deu certo. Que foi uma lição que eu carrego pra mim a vida toda. Porque, querendo ou não, ele tava te dando um exemplo, né? Ele te deu a opção. Ou você estuda e vai ter uma profissão mais tranquila, ou vai trabalhar duro a vida inteira. Teve uma época que tinha que comprar um livro, a escola não fornecia. Não tinha aquele negócio de caixa na escola, né? Esse livro a escola não fornecia. E como ele já tinha me dado aquela lição, eu lembro que teve uma vez que tinha que comprar um livro e eu não queria ir na escola porque não tinha o livro. Tinha que comprar. Eu lembro que meu pai tirou do alimento de casa e deu dinheiro para comprar um livro. Faltou coisas em casa de alimento para poder me dar o livro. E não era barato, né? Não era coisa... O ganho diário na roça naquela época era coisa horrorosa. Você não comprava hoje um valor de uma sacola de arroz hoje, tinha que trabalhar 2, 3 dias para comprar uma sacola de arroz no valor de salário de dia, né? Então era muito sério o negócio. Então aquilo foi um outro incentivo, né? Poxa, tirou do onde não tinha jeito para mim não deixar de estudar. Então, e ele não sabia escrever o nome dele. Então tem muita história boa do meu pai. Ele não sabia muita coisa, mas tinha uma sabedoria muito grande. Tinha umas coisas que ele fazia também muito interessante. Não sei se tem tempo a gente vai falar. Não, pode falar. O pai era muito carinhoso com a gente, com os meninos, né? E como as coisas eram muito difíceis, o que ele fazia? Chegava num sábado, ele pegava um filho, na época era só 3, era eu, Gracinha e o Roberto. Ele pegava num sábado um filho, hoje você vai fazer compra comigo. Aí eu ia pra rua com ele, eu lembro que tinha o mercado do Célio Sata, tem um chalé ali, e fazia compra ali. Chegava lá, o menino que ia com ele naquele dia, ganhava um iogurte, outra hora uma fruta, uma maçã, que era coisa rara de ter em casa, né? Então a gente ficava torcendo o dia, pra chegar o dia da gente, pra gente descer com ele, fazer compra. Que aquele dia, aquele que tivesse com ele ia ter essas mordomias, né? Então a gente contava, sábado que vem sou eu, ó, sábado eu vou, ficar aquele negócio. E teve também muita história de piquenique. Não sei se você lembra do Sodamastor. Lembro. O Mastor tinha a venda lá perto de casa. Onde é a maçonaria ali? Ele vendia uns kisuke, né? Antigamente tinha kisuke, umas garrafinhas transparentes. O pai comprava lá uma sacola de pão de doce, lá, uns 5, 6 pães de doce, uns negócios assim. Pegava os meninos, subia aqueles morros, onde hoje é a Vaca Morta, ele era um pasto. Tinha uns pés de jaca, uns negócios assim. Subia com a gente lá pra cima, chegava lá, forrava o negócio do chão, sentava, nós ríamos um bocadinho, comia aquilo ali, tomava o kisuke de si. Era a coisa melhor do mundo, era o piquenique. Era os 3 ainda ou já tinha? Era só 3.
Então, assim, era um tempo tão gostoso, uma coisa tão simples, mas que não deixava de fazer com a gente. Gente, que coisa maravilhosa isso aí, Agostinho. Muito... Olha só a lembrança que você tem aí da companhia do seu pai, dos seus irmãos, disso aí, cara. Coisa simples, coisa simples. Fazia. Coisa simples, cara, que um pai pode fazer. Eu vou pegar isso aí como exemplo, vou começar a fazer com a minha filha. Não, mas é sério. Coisa muito simples, que grava na cabeça da gente. Pois é, mas olha só a lembrança que você tem, a lembrança boa que você tem do seu pai com isso aí, cara. Era muito bacana. Não é? Os caras chegavam, quando ele falava que ia ter o piquenique, a gente já ficava... Essa questão de sair no supermercado e seu pai escolher né, pra poder ir, desfrutar disso aí, de tomar um iogurte, comer uma maçã. As crianças de hoje não sabem o que é isso, né, cara? Não. Estraga as coisas em casa. Eu falo em casa, o tanto de coisa que a gente joga fora, cara. É um desperdício tão grande. E aquilo pra gente era uma vez na vida, aquilo era coisa... Era muito raro mesmo de ter, né? Então aquilo era coisa de outro mundo. Quando o dia que era o dia da gente sair, era maravilha. A minha esposa conta umas histórias assim pra mim, falando, eu saía com a minha tia, a gente ia lá pro Coco, né, pra Mata Fria e tal, e quando a gente chegava na rodoviária, a rodoviária não era rodoviária, era padaria Elite, era o ponto de ônibus, né? Aí minha tia sempre pagava lá pra mim um iogurte, então ela tem essa lembrança com a tia, É interessante, ela ia nos cultos, né, lá em Criciúma, e chegava lá em Criciúma, nas mercearias lá também, tinha que tomar um iogurte, um danoninho, comer alguma coisa diferente. E uma coisa que grava, né? Exato. A vida toda na cabeça da gente. O Bombinha, eu lembro uma vez que a gente, material de escola, levava em sacola, né? Sacola de arroz, essas coisas. O meu irmão trabalhava na Guarda Mirim. Eu não sei se era Guarda Mirim, era o primeiro que teve. Eles ficaram guarda de trânsito na rua. Tipo a Promel, né? Era a Promel, exatamente. Era antes da Guarda Mirim do Cabo Pedro, teve uma outra Guarda Mirim. E o Bombinho fazia parte desse negócio. Eles ficavam na rua multando carro, anotando placa. Era o serviço dele. E eu lembro que nunca tinha tido uma mochila, né, de escola. O Bombinho comprou pra mim, rapaz, uma mochila, coitada, uma mochila de papelão, bicho, na papelaria Avenida aqui. Uma mochila de papelão forrada com plástico. E foi, rapaz, um presentaço aqui. Nunca tinha tido mochila. Ganhei uma mochila de papelão. E ela durou uns 2 anos danada. Não podia molhar, né? Ela era forrada com plástico, mas era de papelão mesmo. Mas você tá falando da questão da sacola de arroz. Quantas pessoas, né, que não tinham... Eu lembro, estudava com muitas pessoas. Eu, assim, né, meus pais sempre puderam me dar essas questões. Eu tinha... Até porque minha irmã trabalhava na papelaria, né? Então ela conseguia comprar um pouco mais barato. Essa questão dessa comodidade de ter os materiais escolares, né, essas questões, mas assim, eu tinha muitos amigos que levavam realmente o material em sacola de arroz, e chegou uma época na sexta série que eu lembro que a gente começou a gente tinha a gente tinha uma condição financeira melhor do que os colegas lá. Mas aí a gente acabou adotando a ideia de levar o material na sacola de arroz só para os colegas lá não ficar excluído, né? Ou às vezes a gente fazia uma vaquinha entre a gente ali, a gente pegava a mochila do ano anterior, essas coisas, e dava de presente para eles lá. Então tô voltando isso na minha cabeça aqui, que é a gente servir o outro, né? Servir a outra pessoa. Tá falando o negócio do seu pai, que tinha uma história com o Soari. O Tigenésio e o Tipó, eles faziam brevidade. Sim. Eles trabalhavam na padaria, e lá do lado que a gente morava, lá tinha uma outra casinha onde morou um tio nosso. O tio faleceu, mudaram de lá, e o Tigenésio usava aquela casa para fazer brevidade. Aí eu ajudava ele lá, rapando uma forminha, alguma coisa assim. E eu fazia as entregas, né? Aí o seu pai era um cliente que eu levava. Eu lembro que tinha uma venda ali perto onde é a Casa Brasil. Onde é a Casa Brasil, a gente morou ali. O Soari era uma pessoa que eu levava as brevidades lá. Entregava pra ele. Meu pai não vendia bebida, né? Mas meu pai era campeão ali na venda do fumo. Fumo de rolo. Ele sabia, engraçado que meu pai sabia a medida e o peso só de olhar. Ele sabia, pegava um pedaço de fumo de rolo e falou assim, aqui tem 100 gramas. E lá cortava no lugar certinho. Podia botar na balança, velho. Era craque, né? Podia colocar na balança que dava lá. Dava diferença de 5 gramas e tal, 2 gramas. Mas... O pai tinha apelido de charuto. O pai fumava um fumo de rolo, só que ele não cortava o fumo pra picar, ele falava picar fumo, né? O pai arrancava a perna do fumo, assim, enrolava aquele troço. Era o dia inteiro queimando aquele trem. Dizia que era pra espantar marimbona na roça, né? Dentro da capinã, sabe? Aí porque o fumo ele é um monte de... Ele era umas fitas enroladas. Ele era uma trança de folhas, isso. né?
Aí ele pegava uma parte daquela, não picava ele igual todo a gente vê as pessoas cortando, não. Ele já pegava uma perna que ele enrolava no papel e queimava o dia todo aquele troço. E engraçado que eu lembro, assim, tô falando do meu pai, eu tô lembrando, o pessoal que chegava lá pra comprar o fumo de rolo com meu pai, a gente olhava pra mão dele. Se a mão dele fosse esverdeada, né, a ponta dos dedos meio esverdeada, eu falei assim, esse é cliente fiel do meu pai. Esse é o cara. Ô, Agostinho, você não morou aqui em Lajinha, você foi uma época que você foi pro Rio, né, rapaz? Fui, rapaz, eu era moleque, 11 anos por aí, 11 pra 12 anos. Foi a família inteira ou foi só você? Fui só eu, cara. Eu sempre fui. Quantos doido, anos? assim. Eu tinha uns 11 anos, 10, 11 anos. Mas a minha irmã morava lá. Ah, tá. A mais velha, Gracinha. Ela era casada, tinha pouco tempo de casado. Ela morava no Rio. Você foi morar com ela lá? Fui. Assim, até pra tentar, né? A situação era muito ruim, em casa. A gente passava muitas fodas das coisas. Nunca passamos fome, não, mas sempre passava apertado demais. E nessa época, eu vi uma oportunidade de tentar melhorar pra mim lá e tentar melhorar aqui, né? Eu desde criança tive isso comigo, de fazer o meu pra tentar ajudar lá, em casa. Eu sempre trabalhei desde 8 anos. Engraxei sapato, picolé, sorvete, tem de vender na rua, verdura. Meu pai trazia verdura da roça, capiçoba, serrais, esse trem, colhia na lavoura, né? Botava aqui na peneira, em cima do telhado da varanda em casa. No outro dia cedo, ficava no sereno pra ficar firminho. No dia cedo eu pegava aquela peneira e saía e vendia aquele negócio. Sempre pensando em levar algum troco pra casa. E quando eu fui pro Rio, fui pensando nisso. Todo mundo chamava de doido. E minha mãe e meu pai mais doido em deixar, né? Porque um menino com 11 anos, cabeça nenhuma, eu fui pra lá. O meu cunhado lá, ele mexia com pipoca, ele era pipoqueiro. Hoje até mora aqui, o Deusinho. Ele era pipoqueiro lá. Só que ele vendia pipoca na rua, no bairro, né? Todo dia à noite, pegava o carroça e viria no bairro. E eu tinha que arrumar alguma coisa pra ganhar um dinheiro lá pra tentar também mandar pra cá pra ajudar em casa. Aí a escola, lá tinha uma escola Benjamin, a Escola Araújo. Benjamin é uma outra escola. Lá precisava de um pipoqueiro pra trabalhar na porta da escola. Aí o Deus me ensinou a fazer pipoca? Fazia pipoca, né? Pipoca com bacon, pipoca de chocolate. Pipoca gourmet que tem hoje, nós fazia lá. Era... Aí, Katz. E vendia essa pipoca. Então, lá era um prédio, escola, um prédio bem grande. Aí a gente ficava no portão. Quando ia dar o horário do recreio, aí soltava aquele cheiro. A gente fazia pipoca de chocolate e colocava a essência de coco nela. Aqui subia aquele cheiro, né? Você usava da esperteza, né? Aí na hora que batia lá em cima, fazia fila, cara. Vendia demais da conta. Aí eu trabalhava, vendendo pipoca ali pra tirar o meu sustento, pra ajudar também onde eu tava ficando, que é na casa da minha irmã, e tentar ajudar aqui também com dinheiro. E dava. A gente conseguiu fazer isso lá. Fiquei 1 ano mais ou menos lá fazendo isso. E aí você resolveu voltar? Aí a saudade de casa, né? Falta de mãe. Eu não fico sem ver minha mãe um dia. Aí aqui foi apertando muito. E rapaz, na volta eu fiz uma com o meu cunhado. Tudo querendo, pensando no outro. Assim, graças a Deus eu tive isso comigo. Na vinda, cara, eu consegui comprar umas bicicletas velhas lá. Monareta. Eu trouxe 2 bicicletas, uma pro Zé e uma pra Priscila, minha irmã, de lá. Nunca tivemos nada disso. E trouxe uma máquina de costura, daquelas antigas de pedal, pra minha mãe. A Singer. Eu quase matei meu cunhado, bicho, que da casa que a gente morava pesado, até né? na rodoviária, era 1 hora de ônibus. Que jogava aquele ônibus lotado de gente. E era horário de ônibus à noite, que vinha do Rio pra cá. Era horário de pico, então os ônibus no Rio tudo lotado. Aí eu lembro, coitado do meu cunhado, ele veio aquele negócio carregando, atravessou lá no lugar que nem podia, na rodoviária, pra levar as bicicletas encaixotadas e a máquina de costura, fora as coisas nossas de roupas. Quase matei meu cunhado. Carregar aquele peso, né? Mas chegamos, foi uma alegria que tem. A bicicleta velha pros meninos brincar e ter a máquina da minha mãe. Foi uma lembrança boa do Rio. Antes de eu continuar aqui, deixa eu mandar o pessoal tá participando aqui, ó. O pastor Marco Túlio mandando um abraço pra você. Tá dizendo que ia tratar dos passarinhos lá, ouvindo nosso bate-papo aqui. Marco Túlio é amigão. Aqui a Katz Fonseca, falei da Katz aqui agora, né? Estou te ouvindo. Parabéns, Agostinho, pelo seu trabalho aqui na nossa cidade, tá? Obrigado, mandando parabéns Katz. aí pra você. Pessoal aqui no pessoal aqui no Facebook, eu sou o Valentim aqui, o Genésio, ó. Grande gusto. O Nambuco. A Maria dos Anjos falou assim, eu tenho que ir contar a minha história. Essa é a prima. Sua prima? É prima mesmo? Dos Anjos é prima. Ó, descobriu o Brasil agora. É a família Pinto. É mesmo? A mãe da minha mãe é da família Pinto. A dos Anjos faz parte. Faz parte da família lá então, né? Mas aí, Agostinho, aqui em Lajinha você começou a trabalhar em várias coisas, né? Eu tenho uma lista aqui ó, de que eu anotei, né? Padaria Elite, Sai, Rede Supervap, Supermercado Juvenil. Conta um pouquinho pra gente, seu primeiro emprego aqui em Lajinha, quando você voltou.
Então, quando eu voltei, o Tigenésio conseguiu para mim lá na Elite. Uhum. Eu trabalhei lá de 94 a 2000. 6 anos, né? Eu era menino, 13 anos mais ou menos que eu comecei. Então foi de... Foi o período que o Bombinha trabalhou lá com você também? O Bombinha chegou a trabalhar um período também junto. Mas ele trabalhou umas 3 vezes lá, o Bombinha. Ele ia, saía e voltava. Eu fiquei direto, esses de 94, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, até 2000, quando eu fui pro SAI. Mas eu trabalhei, na época da padaria lá, era muita gente. Uhum. Hoje era tem a máquina, né? Era 3 turnos, né, de trabalho. Lá fazia agora 24 horas. Isso. E lá o biscoito era empacotado na mão na época. Lá tinha tipo um tacho grandão, sei lá, de uns 8, 10 metros de comprimento, largo. Ali em volta ficavam 60 pessoas em volta daquilo, empacotando biscoito na mão. Tinha que empacotar e pesar, né? Aí tinha uns colegas que passavam na máquina pra lacrar a sacola um por um. Aí passava, pesava, botava na máquina, colava e foram ali. Aí trabalhei lá no forno, ajudando a tirar biscoito. Ajudei padeiro um tempo. E trabalhei no bar também um tempo. Na frente ali, nesses né? 6 anos aí eu trabalhei nesses 3 lugares lá na padaria. Você saiu da padaria e foi pro SAI. O Genésio ficou bravo comigo. Se você estiver ouvindo, vai ficar bravo, não vai lembrar. Que foi na época de virada política. Igual um ano igual estamos traçando hoje. E na época o Ilmar, ele era prefeito e ia concorrer de novo. Faltava 2 meses ou 3 meses para a eleição. E o Humberson da Jória, sim, ele trabalhava no SAI entregando conta de água. Aí o Cícero Bezerra, amigo nosso, ele falou com o Cícero que precisava de alguém para substituir ele, que ele ia estudar em Aracruz, se eu não me engano. Acho que ele ia fazer direito em Aracruz, ia sair do SAI até a vaga. Aí o Cícero falou comigo, falou, não, eu quero. Te avisou. Aí fui conversar com o Tigenésio, que tem muito respeito, muito grande pro Tigenésio, que ele foi mais que tia, é um parceiro da gente, é um amigo da gente. E sempre ele esteve comigo em tudo. Ele que abriu as portas pra você lá, né? Foi, é um cara que eu tenho gratidão pra ele, se estiver vendo lá. E aí falou pra mim, rapaz, não faz isso não, você tá 6 anos trabalhando com a gente, tudo certo, o pessoal gosta de você aqui. Você vai sair pro negócio, né, que pode não dar certo. E eu fui. Mesmo assim, deixei ele meio chateado, mas saí. E fui pro SAI. Aí acabou que eu continuei lá, trabalhei, não misturo com política, trabalhei com os 2 lados lá. Só pontuando aqui que o Genésio postou aqui, o pai dele que me levou pra Elite. E eu tô até hoje. Foi mesmo, Seu pai levou ele pra Elite? Meu pai foi o primeiro da família lá. Ah, tá. Mas aí você entrou lá, né? Você falou que você... Então aí eu fui pro SAI. Aí deu certo lá, eu continuei mais 4 anos, aí virou a política, continuei, trabalhei com o Sebastião Moreira, trabalhei com o Ilmar, com o Sebastião Moreira. Na época o diretor do Ilmar era o Tony Breta, depois foi o Walter Batista, trabalhei com ele também um período. Quando foi em 2010, se eu não me engano, que aí teve um concurso, eu não quis fazer, porque eu já estava meio saturado do serviço. Aí não fiz a prova. Aí saí, aí nisso eu fui pro Bastião Bento, na época era a rede Supervap, aí me convidou para trabalhar com ele lá. Porque o supermercado tinha aderido a uma rede, né? A rede Supervap. Aí fui lá ajudar a Luciene, que era a dona do mercado, a filha dele. Trabalhei com eles lá uns 2 anos e pouco, gerenciando o mercado. Dali, teve umas provas no Cicobi. Fui fazer essas provas, passei, tinha algumas pessoas, fiquei entre os 3 lá. Acabou que foi na época que o Cicobi mudou para onde está hoje, ele era onde é a farmácia do Daniel. Acabou que eu não entrei no Cicobi. Acabou não sendo chamado. Foi prorrogando e eu não fui chamado. Aí eu fiquei desempregado. Aí nesse período eu me lasquei um pouquinho. Passei bastante aperto, porque eu não sabia que eu tinha entregado serviços da rede lá, Supervap, já confiando que eu ia pro Cicobi. Acabou que não fui chamado nada. Aí eu fiquei uns 3 meses num perrengue danado. Nesse período eu fiz uns troços em casa, eu fazia rosquinha de nata, algumas coisas na padaria. Pipoca, fazia pipoca, ensacolava, lacrava, bolo, fazia uns bolinhos e entregava no comércio. Aí eu sobrevivi uns 3 meses fazendo isso. Nessa época eu morava aqui no... Você já tinha essa ideia de empreendedorismo nessa época, né? Eu sempre gostei de empreender, desde menino. Aí eu fiz isso em 2010, 2011. Aí o Rafael, o Mangava, né? Parceirão também, o Rafael, ele trabalhava no Juvenil, ele era gerente lá no Juvenil. Aí surgiu... Quando eu tava na rede Supervap, como ele era gerente lá, eu era gerente cá. A gente sempre trocava muita ideia, a gente se ajudava
Às vezes faltava um negócio, eu mandar pra ele, mandar pra mim, tinha uma parceria. Aí saí. Aí descobri que tinha uma vaga lá no supermercado. Aí eu liguei pra Rafael, eu tô parado, rapaz, vê se dá uma força aí. Falei, Agostinho, tem aqui pra ajudar a empacotar. Não sei se você vai interessar. Eu falei, não interessa qualquer negócio. Eu preciso trabalhar. Ele falou, mas você vai encarar? Eu falei, cara. Pra empacotar, pra carregar a compra, não tem esse negócio não. Aí fui. Me chamou lá, o Saulo foi, conversou comigo, me contratou. Só que quando eu cheguei lá pra empacotar, o Saulo, não sei, parece que ele fez uma pesquisa lá e viu que eu podia ajudar em outras coisas. Aí ele me colocou pra fazer uma anotação dentro do mercado. Falou, Agostinho, eu quero que você roda dentro do supermercado aqui. Essa semana você vai fazer só isso. Me deu uma prancheta, um papel, uma caneta. Você vai tipo tirar falta? Não, você vai ver o que você me fala, me dá um relatório do mercado. O que você vê nisso aqui? Eu falei, não sei o que tá querendo com isso, eu vou fazer. Aí fiquei a semana toda andando lá dentro do mercado. Engraçado que os colegas que trabalhavam na época lá, eles ficaram tudo meio cismados comigo. Eles achavam que eu tava ali pra, sei lá, pra dedar alguém. Como se fosse um fiscal, né? Não era. O negócio ali era ver o que podia melhorar, as coisas que estavam bom. Fez esse tipo de anotação. Aí eu fiz isso, mandei um relatório pro Saulo. Ele gostou daquele negócio. Aí marcou uma reunião. Isso na sexta-feira, no sábado, entreguei para ele o relatório. Aí na segunda-feira de manhã marcou uma reunião com o mercado, com os dois mercados que tinham aqui na Saída do Areado e eu trabalhava no lá de cima. Aí fez uma reunião com a gente lá. Eu fiquei até surpreso que no meio da reunião, entre outros assuntos, falei, gente, a partir de amanhã o Agostinho vai ser o gerente de piso de loja. Eu falei, puxa vida, que bacana. Fiquei meio assim, né? Eu entrei pra empacotar, e o cara gerente de piso de loja. Eu fiquei... Gostei muito da ideia, né? E o Rafael era o meu chefe. O Rafael era ele que fazia as compras e tudo. E eu passei a cuidar lá do piso ali, o atendimento, o cliente chegava com alguma dúvida, cuidar da ornamentação do mercado. Ali eu fiquei 2 anos e meio. Até eu receber uma proposta do SAI de novo de voltar. Mas você chegou a ser gerente do supermercado, não? Chegou? Foi gerente. Foi gerente? Né? Gerente de piso de loja, chamava assim, gerente. O que ficava embaixo ali. Né? Eu cuidava da loja. O Rafael era o gerente geral, cuidava de compras, de tudo. E tinha o Diogo também, que hoje trabalha na Fino Sabor. O Diogo também, ele mexia com compras de frios. Ele era o comprador, o Rafael era o gerente do mercado e eu era o gerente de piso de loja. Era nós três, era a mais união nossa mesmo, era nós três. A gente trabalhava mais junto, assim, nas decisões. Né? E aí você recebeu a proposta do SAI pra voltar. Rapaz, aí assim, pro currículo, né, eu achei interessante que o Lúcio tinha ganhado a eleição. Aí me procurou, falou, você trabalhou muito tempo no SAI, eu preciso botar um diretor lá. E você poderia me ajudar nisso. Eu falei, conheço bastante SAI, trabalhei mais uns quase 12 anos dentro do escritório. Eu comecei entregando conta de água nas casas, fazendo leitura, e depois fiquei no escritório, no atendimento, ajudava o Francisco na contabilidade. Então eu tive uma bagagem bem interessante lá dentro. Aí pro meu currículo isso é muito bom. Aí eu conversei com o Saulo. E o Saulo, sou grato demais ao Saulo, que o Saulo fazia curso, rapaz. O Saulo, ele tem um negócio muito interessante. São lembranças boas que eu tenho do Saulo. Ele sempre incentivava a gente a estar aprendendo. Alguns cursos, ele pagava os cursos pra gente sem custo, a gente não tinha custo com isso. Ele não descontava no salário, né? Ele bancava do... Não, ele incentivava a gente a aprender. Tem muita história bacana lá, tem tempo aí, não sei. Ele teve um dia... Nós nem chegamos no pilagem ainda, gente, calma. Pois tem um cara de trem. Vai me cortando aí, eu falo muito. Mas ele me ensinou muito, eu aprendi muito com o Saulo, tenho muita gratidão por ele. Mas teve uma história interessante, que um dia eu tava na padaria tomando café, em frente ao Adelaide ali. Era tarde, o Saulo chegou, passou e tinha um carro preto, um Vectra, se eu não me engano. Parou em frente do Adelaide, olhou pra frente do mercado assim, balançou a cabeça e tinha uma mania de fazer assim. Aí... falei, o Saulo viu alguma coisa errada aqui, ele vai puxar minha orelha. E eu fiquei intrigado com aquele negócio. Aí acabei de tomar meu café, atravessei a rua, fiquei lá perto do bar de lá, encostado na parede, olhando pro mercado. Querendo saber o que é. O que esse cara viu aqui? Aí eu observando pra lá e pra cá, vi que tinha um refletor queimado que ficava jogando o nome do mercado. Sim, um tava queimado. Um tava queimado. E eu vi que tava queimado, porque tava escurecendo, já era tarde. Aí eu chamei o Marconi, irmão do Marco Túlio, pra ele poder... Marconi eletricista. O Marconi, me socorre aqui. Foi Agostinho à noite. Eu não subi não, que tinha vizinho no telhado. Aí foi lá, trocou a lâmpada. No outro dia, no mesmo horário, o Saulo chega lá. Já chegou, parou o carro. Agostinho, tudo bem? Tudo bem, Saulo. Tá tudo certinho no mercado? Falei, tudo certinho, tudo em ordem.
Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta dentro. Me abraçou, foi mandando nos corredores, olhando um trem, olhando outro. Tudo certinho mesmo, não tem nada fora do lugar não, Saulo. Eu acho que não. Ele olhava, caçando problema. Ele incentivava a gente ficar atento, né? Vamos lá no Adelaide tomar um café? Eu falei, bora. Aí eu falei, ele viu, agora ele vai ver também, que eu vi antes dele. Aí chegamos lá, nós chegamos no bar de Adelaide, ele olhou pra lâmpada e viu que tava trocada a lâmpada. Aí só mostrou, você viu que eu notei, né? Você tá indo com o fubão, tô voltando com algum. Era isso que eu queria falar com você, né? Que tinha que trocar a lâmpada do letreiro lá. Eu aprendi demais com o Saulinho, um cara espetacular, muito inteligente, é um cara empreendedor que conviver com o Saulinho, ele se dá bem. É uma das pessoas que eu quero trazer aqui no podcast. Cara, né? ele tem muita história boa. Pois Saulinho, eu sou fã dele. Agostinho, aí o nosso podcast aqui é voltado sobre empreendedorismo, nessa primeira temporada nossa, que está encerrando hoje, né? Essa primeira temporada, a gente falando sobre empreendedorismo. E tem uma frase que eu vi que você postou no seu Facebook falando o seguinte: acredite em si mesmo e nada será impossível. Eu sempre tive muito não. Eu fui arriscador, né? O bom amigo fala que eu sou doido. É porque eu arrisco muito. Às vezes eu tô num negócio que parece bom, mas eu vejo um negócio que pode ser melhor, eu caio dentro. Eu arrisco muito. Eu quebro muita cara, já quebrei algumas vezes. Pois é, eu tenho uma pergunta que eu ia falar pra você sobre as vezes que você começou e quebrou, né? Quebrou, voltou do zero de novo. Quando eu tava no Saulinho, ainda foi a primeira vez, foi uma lojinha que a gente tinha. Aí eu quebrei. Depois montei uma lanchonete, quebrei também. Ficou uns meses só, quebrei. Aí quando eu saí do SAAI, que eu entrei, fiquei 2 anos e meio como diretor lá. Aí passei a bola pro Tonhão novamente e saí. Nisso que eu saí, eu montei uma mercearia. Aí nessa era onde aqui? Ela era no Paulo Espanhol, na saída. Pelo onde eu morei. Lembro. Aí lá também eu quebrei. É aquele negócio, né? A gente sem dinheiro pra você manter um comércio é muito difícil. E deu certo um período, depois apertou, eu quebrei. Aí passou um tempo, eu coloquei uma outra ali na pé da rodoviária ali, onde tem uma loja 5 Irmãos, uma segunda loja 5 Irmãos. Sim. Aí quebrei também, fiquei 1 ano mais ou menos ali, quebrei. Dali eu peguei o que eu tinha, falei, agora, se eu não fechar, eu não vou ter como pagar a conta. Aí fechei antes disso. E eu tinha um lotezinho, lá em frente ao meu avô lá, que eu comprei do meu cunhado. Meu avô, acho que foi Tigenésio. Era o Tigenésio e vendeu pra mãe do meu cunhado, lá no Rio. E depois eu comprei. Aliás, eu comprei esse lote quando eu saí da padaria, com o meu tempo de casa padaria. Entendi. Aí eu paguei esse lote lá. E ficou lá. É num barranco, hoje tem uma oficina de moto ali hoje. Sim. Era meu. Aí eu vendi aquilo lá e comprei foi um CrossFox preto. E era taxista. Era de um taxista, do Batista. Aí o Batista falou, Agostinho, eu te vendo. O valor que eu tinha no terreno era o valor que eu tinha que pagar no carro. Era só aquilo. Aí eu comprei o táxi. Mas você comprou o carro com a placa já? Com a placa de táxi. Aí fui trabalhar, caí pra dentro. Era o meu emprego, a única coisa que eu tinha pra sobrevivência. Quando fui transferir a placa no meu nome, fui na prefeitura lá, por alguns motivos, entre outros, eles cancelaram a placa. Eu não consegui transferir a placa no meu nome. Aí foi o problema meu maior, que era o meu ganha-pão. Aí você não podia, você estava impedido de trabalhar de táxi. Sim, eu estava na rodoviária com o carro lá, chegou a polícia militar, foi uma humilhação muito grande que eu tive. A polícia militar falou que eu não podia ficar ali. Aí eu peguei e saí, fui pra casa muito chateado. E eu fiz um curso eu sou técnico em TI, tecnologia. Eu mexo com programação, algumas coisinhas. Não sou um cara que sempre gostou disso, na verdade, né? Sempre gostou dessa parte de computador, essas coisas, né, Agostinho? Aí eu fiz um curso da Microlinks, em 2009. Inclusive foi o Natan da Pastor Zael, o Marcos Vinícius acho que o Marcos Henrique, eu sei que trabalha com a Café hoje. A gente estudava junto lá, na Microlinks, lá em Iuna. E fez o curso. Aí eu parti pra parte de programação e eles ficaram na parte de manutenção. Aí eu vi a possibilidade do aplicativo que a gente tem hoje. Você viu que isso estava tomando forma no Brasil, né? A questão do... Foi quando estourou a Uber. O Uber, né? Tal. Foi em 2017. E aí a gente vai entrar agora na história do Upilage, né? Aí entra o Upilage. E aí como é que você teve essa ideia, assim, de não, eu vou criar já que eu não posso... Já que eu estou impedido de estar com o meu táxi, né? Já não tem como mais eu... Eu lembro que você recorreu, né? Eu briguei bastante, mas não... Não teve jeito. Tá até hoje pra lá que lá perdido. Pois é. Aí você falou assim, não, mas eu já tenho meu carro, eu já tenho conhecimento, eu vou desenvolver um aplicativo pra mim.
Aí eu fiz o aplicativo, rapaz. Fiquei há uns meses trabalhando irregular, né? Fazendo transporte com os clientes que eu já tinha, sobrevivendo daquilo. E coloquei até um nome errado no meu carro, fiz um adesivo lá no Anderson. Coloquei Uber Laje, rapaz. Pra que eu fiz aquilo? Deu problema? Nossa, Deus. Aí eles começaram a falar, ó, você tira esse negócio, vai te dar problema e tal. Até porque é um nome registrado, né? Uber é uma empresa, não podia usar o nome da Uber, eu não trabalhava na Uber. E coloquei Uber Laje. Aí eu falei, gente, eu já tenho problema demais, eu não posso arrumar mais problema. E nisso, confeccionando o aplicativo. Só que, por falta de conhecimento técnico, um monte de coisa, eu fiz um aplicativo que eu conseguia trabalhar nele. Mas eu não conseguia fazer ele funcionar numa plataforma, né? Porque o aplicativo, assim, é o aplicativo que a gente manuseia no celular, tem uma plataforma por trás que faz o gerenciamento dele. Que gerencia ali os horários, as corridas, os valores, o KM e tal. Eu não conseguia fazer isso. Aí eu fiquei trabalhando mais ou menos 1 ano e 2 meses sozinho, programando. Com toda a folguinha que eu tinha pro computador, programar. Aí fiz uma plataforma, só que essa plataforma é muito fraca. Eu precisava de um servidor. Eu não tinha dinheiro para montar um servidor. A plataforma não funcionou muito bem. Então eu consegui fazer o meu aplicativo funcionar na plataforma. Só que eu não conseguia fazer um para o cliente chamar. Que tinha que gerenciar 2 aplicativos. O cliente chamava, ia para a plataforma jogava para o motorista. Por isso que uma pergunta que eu ia fazer para você. Porque, na verdade, você não tem que desenvolver um aplicativo, você tem que desenvolver 2. Porque hoje você entra São 3 sistemas. Pois é, você tem que entrar hoje. Você tem o pilagem motorista, o pilagem passageiro e tem mais um, né? Que é o de gerenciamento seu. Que é a plataforma que gerencia. Pois é. E tem aquele negócio também. Tem o para Android e tem o iOS, que são ferramentas diferentes também. Você tem que, na verdade, desenvolver 6 aplicativos. E sem, assim, eu não tinha experiência com o negócio. Tinha algum conhecimento técnico, mas não tinha experiência. Mas eu consegui fazer funcionar. Aí eu lembro que a primeira vez que uma pessoa chamou no aplicativo, rapaz, eu pulei tanto. Deu certo, né? Eu fiquei louco com aquilo. Quando eu vi chamando o aplicativo, tocando, alguém chamando aquilo. Foi um colega lá morava perto da pensão do Engeni. E eu morava aqui, em frente ao forró da terceira idade, depois da Policlínica. Sim. Eu tinha acabado de chegar em casa para almoçar. O aplicativo tocou, larguei o prato e parti correndo. Cheguei lá em frente à casa do cara, mandei a mensagem no aplicativo, tem uma opção de mensagem. O cara, não, só tô testando, ver se funciona. Eu tava tão feliz de ter visto funcionar que eu nem quis ficar bravo com ele. Mas aí dali pra frente começou. Início eu trabalhava sozinho. Aí comecei a colocar motorista aqui na Agin. E como é que foi, assim, não, eu vou expandir, agora deu certo. E como é que foi, assim, convidar pessoas pra tá aderindo isso aí? Como é que funcionou, assim? A pessoa tinha que ter carro, o carro era seu? Como é que funciona? Não, o carro era da pessoa, né? Aí eu coloquei no Facebook, que tava credenciando motorista. Aí apareceu, são as pessoas que eu sou grato demais também, que é o Gelson, que hoje é motorista da Águia Branca. Ele mora ali no JK, subindo pro santuário ali. Ele e a esposa dele, a Diana, que trabalha comigo até hoje. A Diana é parceirona também. E o Rogerinho, igual da academia. Sim. Entrou os 3 comigo. Esses caras são doidos, entrar num negócio desse. E começamos a trabalhar. Só que começou a funcionar muito certo. Eu fiz uma propaganda na rua, panfletagem. As pessoas andam panfletando pra mim. E começou a funcionar. Só que a minha plataforma, eu não tinha um servidor pra tolerar aquilo, pra segurar o tranco. Né? Começou a dar dando certo. Começou a dar problema. Falhando muito. Às vezes o cliente chamava, não tinha jeito de atender. Aí eu tive que contratar uma empresa lá do Rio que me fornece essa ferramenta que eu tenho hoje. Então hoje, a ferramenta que eu tenho hoje, eu consigo funcionar em vários locais, várias cidades. Motorista, perder de vista. Mas foi começado aqui dessa forma. Mas aí você, então, passou a se dedicar 100% ao pilagem, né? Hoje é a minha atividade total, a principal, a total. É a pilagem. Quantos motoristas tem hoje, Agostinho? Diga, a última vez que eu olhei estava 954. Misericórdia. Credenciado. Não trabalho diretamente, mas... Muita gente? Mas isso não só em Lajinha, né? Isso é na região toda. Não, são 5 estados, 50 e poucas cidades. É muito trem. Mas desses 900 e poucos motoristas, uns 500 e pouquinho, trabalham só com isso. Só com o aplicativo. E os outros trabalham final de semana, trabalham só à noite. É porque tem gente que tem o carro de aplicativo como um extra, né? Ele trabalha assim, eu trabalho de 8 às 5 da tarde. Das 5 da tarde ou das 6 da tarde até a noite, ele que fala assim, não, eu vou fazer um extra aqui com... E você aceita, né?
Qualquer pessoa, né? Não tem... Eu preciso atender meu cliente, né? O cliente chama no pilar e tem que ter atendimento. Eu falo sempre pros meninos, que fico mais em Lajem, eu falo sempre com eles, às vezes à noite eu deixo meu telefone ligado e meia-noite, 1h da manhã, se eu ver que o aplicativo tocou, eu vou atender. Para não deixar meu cliente na mão. E o que eu acho interessante da Upilage também é a questão da... Você tem motoristas femininas, né? Para atender exclusivamente mulheres. Tem. Não é? Você pode escolher, quando vai chamar no aplicativo, eu quero motorista feminina, e marca, ela só vai tocar para mulher. Vou carregar uma criança, uma menina, por exemplo, uma mocinha. Às vezes um pai quer levar uma criança para a escola, ele vai chamar motorista mulher. Ou às vezes o cara tem algum ciúme também da esposa, vai pedir um motorista, vai pedir preferência mulher. Então a gente tem motorista feminino e masculino. Agostinho, por exemplo, quem está ouvindo o nosso programa agora nesse momento, fala assim, eu quero ser motorista da Upilage. O que ele precisa? O que é o filtro que você faz na hora de você entrevistar esse motorista? Então o motorista ele faz o cadastro direto no aplicativo. Quando chega pra gente na central, a gente olha. Ele tem que ter a CNH, né, que é a carteira de motorista, o carro dele com o DUT em dia, documentação do carro, tem que ter em dia. Mas na questão do carro é só isso aí? Tem questão de ano do carro? Tem Lajem, por exemplo, tem uma lei municipal, né? Não é nem exigência da Upilage, é exigência de lei, né? É por lei. Porque a gente trabalha para uma lei federal, então a gente está habilitado nacionalmente. Então eu tenho motorista na Bahia, tem motorista no Espírito Santo, tem motorista no Rio. Cada cidade tem uma lei específica, né? Na BC Paulista tem motorista. Só que cada cidade, por exemplo, o município que optar por fazer uma lei municipal, a gente tem que adequar ela. Igual a Lajem, por exemplo, eles fizeram uma lei aqui, a gente adequou a ela. Então são 15 anos no máximo de carro. Lá em Brejetuba, por exemplo, são 5. 5 anos? Brejetuba, os motoristas nossos lá, o carro tem que ter no máximo 5 anos de uso. Mutum agora está com 10 anos. Mas aí quando chega essa data, o motorista tem que trocar o carro? Ele tem que trocar, senão ele não pega o alvará, né? Porque agora o município que tem a lei, eles têm que fornecer também o alvará. É gratuito, não é cobrado não. Mas ele tem que estar dentro da norma ali. E os documentos são também a certidão negativa de antecedente criminal, que é uma coisa muito importante. A gente pede para atualizar sempre, né? Fez o cadastro, falou, eu preciso da sua certidão também negativo de antecedente criminal. Se tiver algum bloqueio também a gente não pode aceitar. A gente trabalha com família, né? Criança, idoso, a gente faz transporte de pessoas de todo jeito. Então a gente tem que ter essa segurança. Então os documentos são esses. E tipo assim, cada cidade você tem um diretor para fazer isso? Ou, por exemplo, igual você tem 950, vamos colocar aqui 950 motoristas cadastrados. São 50 e poucas cidades, você falou, né? 54. E cada cidade dessa tem um responsável para fazer essa entrevista, ou a pessoa tem que entrar em contato com você diretamente? Então, eu chamo de matriz, que é alguma cidade que eu administro sozinho. Algumas aqui em Minas, outras em Espírito Santo. As outras a gente fiz tipo de uma filial. Então, nessa filial, eu entro com algum parceiro do lugar. Esse parceiro, ele entra, ele que domina, ele que credencia o motorista, ele que dá o preço das corridas, ele que faz gerenciamento. E eu recebo um percentual disso. Então ele trabalha, ele faz todo o serviço que eu faço aqui, esse parceiro faz lá, só que é a mesma Upilage. Só que esse cara que cuida. Então ele que cadastra, ele que tira, ele que bloqueia, ele que faz esse trabalho lá nas localizações. Então eu trabalho que eu cuido, são 12 cidades. O resto são todas assim espalhadas com parceiros. Para cada viagem que é feita pelo aplicativo, você ganha uma porcentagem. Então, tem um percentual. No próprio aplicativo ali, o motorista, ele é pré-pago o aplicativo hoje. O motorista acredita um valor. É tipo o telefone antigamente, né, que fazia no pré-pago. Acho que nem tem isso ainda. Telefone pré-pago. Tem, nos planos, né? Você coloca crédito. Isso. Eu uso o plano, nem sei como é que tá aí. Mas assim, aí o motorista coloca lá, por exemplo, coloca R$50. Aí, à medida que vai fazendo a corrida, o próprio sistema já vai abatendo no crédito dele ali. Quando estiver zerando, o aplicativo avisa que está acabando e acredita mais. Tem isso hoje. É mais fácil de gerenciar por isso. Porque antes eu fazia tudo manual, dava um trabalhão danado. Agora essa porcentagem, essa margem de lucro que você tem, ela é pequena, né? Você ganha na quantidade, né? Na quantidade. A gente cobra um fator hoje de 10%. Um exemplo, né? Mas enquanto isso, a gente tem os impostos a gente pagar. Sim. A secretária que a gente tem que pagar. Sim. O escritório, aluguel. Hoje em Lajinha você tem 2 pontos, né? 2 escritórios. Tem um ponto na pracinha ali do lado do Bar do Heron. Embaixo da casa da Maria Ângela ali. Isso. E tem na rodoviária, do lado da rodoviária, no prédio da Igreja Presbiteriana. Fica do lado do Armstrong, do médico. E como é que funciona, Agostinho? É 24 horas, né, rapaz? 24 horas. Tem cidade que trabalha mais à noite que durante o dia. É mesmo? Ibatiba é um exemplo. Ibatiba, a demanda de Ibatiba maior é à noite.
Durante o dia dá menos, mas à noite os caras viram a noite. A pessoa entra no aplicativo ali, por exemplo, no Pilage, né? Lá na Google Store. Como é que é o nome? Na Play Store e na loja da Apple lá. E baixa o aplicativo. E aí sempre tem motorista disponível, então, na parte da noite, de madrugada. E um detalhe, às vezes as pessoas chamam muito por telefone, né? Liga, eu conheço um motorista, um amigo. Já anota ali já liga o telefone. Mas tem um detalhe importante. Nossas corridas são todas seguradas. A gente tem um seguro que cobre o passageiro e o motorista. Esse seguro a empresa fornece. Deus o livre, acontecer um acidente com alguém, o aplicativo ele tem um seguro que vai cobrir qualquer possível despesa que o médico, o hospitalar tem. A gente tem esse seguro do passageiro e do motorista. Muito interessante isso aí, porque né, a pessoa é mais uma segurança, né? Sim. Mais um motivo de dar credibilidade ao Pilage. E outro detalhe também, quando a pessoa chama no aplicativo, que baixa o aplicativo e chama por ele tem a opção de botar um cupom de desconto, que a corrida sai mais barato. Ele tem a opção de bloquear um motorista que ele não deseja andar, ou ele tem a opção também de colocar ele como um favorito. Eu gosto de andar com uma pessoa tal. Se bota favorito, você vai chamar só pra ele. E quando a gente pega, por exemplo, um Uber em cidade maior, por exemplo, quando a gente tá lá em Belo Horizonte, o motorista sempre fala assim, entra lá e me avalia. Tem isso também na Pilage? A maioria, graças a Deus, a maioria é nota 5 estrelas, meus meninos lá. Acontece algumas coisas também, mas no geral, eu tenho uma equipe muito boa aqui em Lajinha. Agostinho, uma pergunta que eu sempre quis fazer é a respeito do seguinte, curiosidade, coisa que você já, por exemplo, pode falar por você, pode falar pelos outros motoristas, mas, por exemplo, situações curiosas que você já teve que carregar no carro. Ih, rapaz, acontece de tudo. Pessoa que passa mal, por exemplo. Dentro do carro? Rapaz, pra falar coisa nojenta. Vômito, essas coisas. Rapaz, uma situação, um dia eu fui levar uma moça no Manhuaçu. Aí quando chegou aqui no Durandé ali, aquelas costelinhas, né? Agora não tem mais aquilo. A moça gritou o Raul, cara. Ela tava atrás, assim. O Raul veio tudo na minha nuca aqui, desceu na... Misericórdia. Rapaz, que situação. E eu sempre lá no carro que eu trabalhava nessa época, ele abaixava muita água, né? Eu sempre tinha uma garrafa PET de água lá. Você teve que tomar um banho. Cara, a moça me ajudou, né? Que eu tirei a camisa, fui jogando água lá, me aliviou naquilo. Acabei de chegar com ela no médico, mas ela chegou no meu açúcar, tive pra um hotel lá, tomou um banho e comprou uma camisa. Aí eu tive que jogar fora a camisa. Teve muita situação por exemplo, o cara, aconteceu com um colega um dia. O passageiro chamou à noite, eram umas 10 e pouca da noite, pra levar pra Aimorés. Foi até num restaurante. A moça do restaurante sempre chama a gente, a parceira nossa. E ela me ligou, Agostinho, tô com um passageiro aqui e tal. O motorista nosso foi atender, pegou o carro e quando tava no São Roque, mais ou menos, a gente tem um botão do pânico no aplicativo. Ele acionou que tava com problema na corrida. Aí quando aciona esse botão, a gente tem um comando no sistema nosso que a gente acompanha em tempo real onde está o motorista, né? O que está acontecendo com ele. Isso chega para você no seu sistema? Isso dá um alerta para os motoristas que estão próximos e para mim é central também. Então lá em casa ou no escritório, a gente fica tudo sabendo na hora alguma coisa está acontecendo. A gente vai para o sistema e localiza em tempo real. A gente sabe a localização que está o motorista, a direção que está indo, para a gente tomar providência. E como era à noite, eu vi que ele estava sentindo Mutum. Eu falei, tá com problema no carro, eu vou acionar a PM do Mutum. Aí liguei pro quartel daqui, peguei o contato lá de Mutum, me passaram. A Polícia Militar é um parceiro muito forte nosso, graças a Deus, o Tenente Raider tá aí com a equipe dele, sempre socorrendo a gente. Acionei a PM de lá de Mutum, a PM foi e abordou o nosso colega, ele já tava com o nome do motorista, a placa do carro e tudo, encostou lá e foi investigar, fazer uma limpa no rapaz que estava com ele. Aí foram descobrir. O cara tinha matado uma pessoa, parece, matado alguém lá pro lado de Espírito Santo. Tava fugindo, o carro dele bateu, ele ficou a pé, veio de carona até Lajinha, parou nesse restaurante, foi jantar e pediu o carro para Aimorés. Só que na verdade ele não estava indo para Aimorés, ele queria alguém para tirar ele daqui. Quando chegou nesse local lá, que ele deu alerta, ele falou pro motorista que não era para ficar assustado, que ele precisava só do carro, mas queria levar o carro dele. Aí o motorista falou, não, beleza, meu carro tem seguro, você pode levar o carro, beleza, só me deixa dentro de Mutum pra não ficar sossegado. Aí nisso que abordaram lá, quem descobriu que o cara tinha esse problema. Então se foi uma situação... Mas ele chegou a levar o carro?
Não levou porque eles abordaram lá na entrada de tá. Mutum. Eles já estavam esperando ele lá, que a gente acionou, né? A PM foi muito Mas rápido, assim, o próprio motorista, nessa situação, ele acionou o botão do pânico ali do aplicativo. A gente já, quando dá esse alerta, a gente já vai correr. Onde eu tiver, se eu não tiver perto no computador, eu vou pro celular mesmo, eu consigo acompanhar também. Uhum. Então é uma segurança que a gente tem pro passageiro e pro motorista também. Olha que interessante, né, rapaz? A gente tá sempre acompanhando os meninos. A gente não deixa o PT cair, não. Agostinho, a gente tá chegando no final aqui, ainda bem que deu tempo da gente contar a história da Opilage, essas curiosidades aí, e eu gostaria de saber os planos do Agostinho pro futuro da empresa. Mas a gente tá com uns planos novos aí a respeito de entrega. Claro que se puder contar, né? Sim, não. A gente tá com... Não tem nada certo ainda, mas a gente tá com planejamento de fazer pra moto, né? Opilage Moto? Se a gente pensou mais na parte de entrega. De delivery. E eu tenho que estudar um pouco mais a legislação a respeito de transporte passageiro, que não é muito simples, não. Tem que ter um cuidado bem especial, porque será de vida, né? A gente sabe que cidade grande tem o Uber Eats, né? Que é o Uber de alimentos. Isso. A gente está nesse sentido. A nossa plataforma, ela tem a opção, por exemplo, você é dono de uma lanchonete ou de um restaurante. Aí você vendeu para alguém para entrega. Aí na nossa plataforma, o estabelecimento se cadastra, ele vai na plataforma, coloca o que ele quer fazer ali, automaticamente o aplicativo vai tocar para aquele motoboy mais próximo. Mais próximo. E ele vai fazer a entrega para ele. Então agiliza muito a entrega. Por exemplo, igual hoje uma lanchonete ter 2, 3 motoboys, ele não precisa ter aquele motoboy ali. Ele pode fazer as entregas sem compromisso com o motoboy. E vamos supor assim que a lanchonete tenha 3 motoboys. Aí os 3 motoboys estão fazendo entrega e ele precisa fazer uma entrega agora. Sim. E chama lá o... Já vai estar na porta dele. Então vai ter mais agilidade para a entrega dele. Ele não precisa ter um compromisso de ter um motoboy por conta dele, que às vezes não tem nem uma demanda que dê para o motoboy ficar ali o tempo todo com ele. É um custo a menos para ele. O motoboy que trabalha para um e pode trabalhar também na entrega do outro, que ele vai estar à disposição para fazer esse tipo de serviço. Então vai ser um negócio bem bacana. O projeto está bem já adiantado, assim, mas ainda tem que conversar ainda com algumas pessoas. Você está falando sobre legislação, a gente sabe que o governo federal, há pouco tempo agora, estava tentando, ou colocou uma meta aí, ou colocou uma forma lá de tentar cobrar um imposto por corrida. Como é que você entendeu o que o governo quis fazer? Na verdade, o governo quer arrecadação. Quer botar sindicato, ele quer honorar o motorista. E a visão da Opilage é tirar o máximo de custo que o motorista tem, para poder o cara ter um bom desempenho, para ele trabalhar com mais... O motorista tendo o ganho dele, tendo o lucro dele, né? A empresa tendo o lucro, mas sem pesar no bolso do passageiro, né? Por exemplo, a Uber cobra de 25% a 40% de uma corrida. O cara faz R$100, R$40 é para a Uber. Nossa situação, nós cobramos 10%. É a nossa maneira de trabalhar. Quase uma igreja. Já falaram isso. Mas aí, então, a gente dá a opção do motorista ter um ganho maior, né? Melhor. Não onera tanto ele. E com o governo querendo fazer isso, esses 10% seria inviável, não teria como funcionar. Porque de cara, 25% para o governo. Então, os 10% teria que ser no mínimo 35% para pagar o governo. Mas tem o imposto municipal, tem o imposto estadual, tem o imposto federal. Tudo isso você paga, né? Então é muita coisa. Então se passar, estão tentando, se passar isso aí, infelizmente, não vai ser viável trabalhar. Eu torcendo para que não passe. Eu acho que não passa, não. Agostinho, para a gente encerrar aqui, dicas para quem quiser empreender. Rapaz, eu gosto dessa palavra. Eu sou apaixonado por isso. Eu fico olhando meus irmãos. Vê que eu combino com o Zé, meu irmão. Rapaz, faz alguma coisa, monta um negócio. Eu não sei, assim, a gente não pode falar que a gente não vai fazer mais. Né? Eu não consigo me ver mais trabalhando carteira assinada. Eu não consigo me imaginar. Não que eu não faça, mas eu não consigo. Eu sempre procuro um trem outro pra fazer. E quem quer, cara, empreender, quem tem vontade, não escuta barulho de ninguém, não. Vai pra frente, estuda, né? O que você quer fazer, vê as possibilidades primeiro. Não vai meter na cara, não. O não a pessoa já tem, né? Eu só falo assim, não mete a cara, não. Estuda o que você quer. Eu quero trabalhar nessa área, então estuda ela. Corre atrás dela, investiga, faz pesquisa, igual a internet tá tão fácil. Pesquisa, vê o que tem de bom, o que tem de ruim, quais são os custos daquilo. Mas é muito gostoso empreender. Igual a gente, por exemplo, hoje eu trabalhava sozinho 1 ano e 2 meses sozinho na Opilage. 4 anos em junho, agora faz 4 anos que eu comecei. E hoje já estão com mais de 900 famílias
Porque tem pessoas que são marido e mulher trabalhando, tem lugar que tem marido, mulher e filho trabalhando com a gente. Então, são 900 e poucas famílias hoje, atrás de um sonho que eu tive em 2019, que eu comecei. Então, assim, é gostoso você ver a coisa funcionando, é gostoso você ver as pessoas gostando do serviço. Às vezes, quando um motorista me conta uma história que eu acho interessante, eu não vou citar o nome do motorista, mas um dia ele me contou, lá em casa, estava eu e minha esposa, assim, ele tem tempo aí, uns 2 minutos? Tem, pode falar. Ele falando que ele trabalhava, ele era um profissional autônomo, advogado, e não estava conseguindo, as coisas não estavam fluindo e tal. Ele veio trabalhar com a gente. Aí um dia chegou na minha casa chorando, assim, emocionado. Tem que te contar um negócio. O que é? Fiquei até assustado, né? Falei, cara, eu chegava na padaria pra tomar um café, eu não tinha às vezes os 25 centavos pra pagar um café. Ia pro meu escritório, um escritório bem montado e tal, mas não tinha dinheiro pra tomar um café. Eu fazia uma ação, aquilo levava meses pra me receber aquilo. Aí abriu a carteira, assim, que um monte de notas. Falei, hoje, cara, meu filho falou, eu quero comer um lanche, hoje eu tenho. Quero tomar um sorvete, hoje eu tenho. Todo dia eu tô com dinheiro na minha carteira. Então, assim, é um negócio que me dava um gás na gente, uma motivação. E isso te emocionava também, demais. né? Poxa, o cara... Emociona até hoje, né? Você tá né? doido. Outras histórias que já me contou também, essa mesma pessoa. Então, assim, a gente fica feliz de ver o outro... Saber que você tá realizado e que tá realizando a vida de outros, né, cara? Isso é demais. Tem pessoas, graças a Deus, tem motorista nosso. Outro dia alguém comentou sobre carro, né? Falei, graças a Deus, a gente tá com a frota... Os motoristas estão com os carros muito bons. Baseado no trabalho deles, no empenho deles, né? Não que é eu, não, mas... A dedicação do motorista que faz isso. De conquistar um cliente, de trabalhar bem. Com isso, ele tem uma carteira boa de cliente. Só fica parado se quiser. Mas a gente fica feliz nisso, que é de ver outras pessoas bem numa ferramenta que a gente sonhou lá atrás e ver funcionando. Então, para quem quer empreender, o bom de empreender é isso. Que você vê que você não faz pra gente, você faz pras pessoas também. E você me deu um gatilho para falar sobre uma frase que eu li no seu Facebook, mais uma vez, você colocou uma figurinha lá. Acorde igual boleto, doido pra vencer. Isso aí. Eu acordo todo dia motivado. Aí, ó. Motivação me move. Vamos dar mais um recadinho aqui rapidinho. Olha só, dos Anjos falando aqui. Tô lembrando um dia que fui buscar gelo na sua casa, em Tirti, vendo TV. E o meu gelo virou água. Minha mãe me deu uma coça perto da sua mãe. Oh, meu Deus. Ela tá lembrando que essa história aqui é dos Anjos. Foi buscar gelo, né? A pedido da mãe dela. Interteu vendo televisão e acabou o gelo derretendo. Só dos Anjos. E aqui acho que é sua sogra, né? Sua sogra que tá aqui. Um abraço e as bênçãos de Deus pro meu genro do coração, Gutim. Gente boa demais, um beijo na minha filhota. É a dona Gilda. A dona Gilda cuidou da Marli. A Marli teve câncer, minha esposa. Antes de eu conhecer ela, a dona Gilda é que cuidou dela. Não é a mãe de sangue, né? Não, é mãe de coração mesmo. Nossa, ela é muito especial, a dona Gilda. Fala nisso, Agostinho, você não falou da sua esposa? Fala da sua esposa. Marli é lá da Água Limpa, é a família dela. Família de Ambrose. Hoje ela é professora, leciona lá em Chalé e aqui em Lagina, na Estubia. E aí, benção na sua vida. Benção pura. Marli é guerreira, parceira, né? Parceirona. Tá certo. O importante é ela motivar o seu trabalho, né? A sua missão como empreendedor. Ela tá sempre apoiando. Ela me dá umas cutucadas às vezes. Cuidado, isso aí vai devagar, que estranho. Mas ela sempre me põe freio nisso aí. Mas é uma parceira e tanto. Me ajuda muito. Agostinho, pra gente encerrar então. A pessoa que tá ouvindo a rádio agora quer ser um motorista da Opilage. O que precisa? Baixar, né, o aplicativo Opilage Passageiro no nosso site, www.opilage.com.br. Lá tem todas as informações. Ele vai baixar o aplicativo para motoristas, que tem dois lá, opção, né? Passageiro para Android, passageiro para iOS e motorista. Ele vai baixar o de motorista e vai nele próprio fazer o cadastro. Vai colocar os documentos lá, que é o DUT do carro, o CNH, a certidão de antecedente criminal e comprovante de endereço. Esses são os documentos. Põe isso lá, isso vai para a central, a gente vai analisar o cadastro, está completo. Tanto certinho, tendo a vaga, a gente entra em contato e já marca para começar. E aí o passageiro é a mesma coisa, né? O passageiro entra lá, faz um cadastro, coloca o endereço direitinho. Sim. Aí é só acionar lá quando precisar, né? E a vantagem do passageiro lá, chama pelo aplicativo, você tem ganhos de desconto, né? Cupom de desconto, sempre tem cupom de desconto para você usar. Como é que faz para a pessoa adquirir esse cupom? No próprio aplicativo, lá que você vai colocar a forma de pagamento, aí tem a opção de cupom de desconto. É só botar top 10 lá.
É sempre o mesmo cupom. Top 10. Esse desconto ele varia. Esse desconto, a empresa que arca com a despesa dele, o motorista recebe a corrida normal, aí a empresa que arca com essa diferença. Entendi. Então o motorista fez a corrida de R$100, o cupom de desconto de 20. Aí pagou 80 para o motorista, mas a empresa restitui os 20 para o motorista. Por exemplo, igual eu tô te perguntando por essa questão do cupom de desconto, se a gente vai fazer compra no Mercado Livre hoje, lá te pede a opção, né? Te dá a opção lá, cupom de desconto. Falei, mas onde eu pego esse bendito desse cupom de desconto? O aplicativo é só colocar top 10. É sempre o mesmo. Ele só muda os valores, 10%, 30%, 20%, 50%. Aí, ó. De acordo com 50% é bom, hein? Interessante. Já teve? Já. O pessoal com a praia, eles ficaram felizes aí. Foi pra praia com o cupom. Gente, nós conversamos aqui com o nosso amigo Agostinho, o nome dele é esse mesmo, né? Agostinho Valentim. Ô bonito. Misericórdia, gente. Falando mentira pra laje inteira essa hora. Gente, o nome dele no diminutivo nos dois sentidos, né? Tanto no 3 no tamanho também. Valentim de Valente, né? Mas não tem nada de Valentim, não. É Valentão. Valentão que eu falo, Valentão na vida, Valentão aí nas oportunidades que não deixa passar. E de vencer todos os obstáculos. Parabéns, Agostinho. Obrigado. Conhecer esse seu lado, né, que eu não conhecia. E passei a admirar mais ainda, né? Agostinho, meu parceiro, né? Parceiro aí na divulgação lá na minha motinha. E de vez em quando coloca um brinde pra gente sortear aqui na rádio, né? Vamos voltar a fazer. Vamos voltar. Fazer uns sorteios aqui, abençoados aqui para as nossas perguntas aqui, isso é muito bom. Obrigado, Agostinho, pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite e ter compartilhado aí a sua história com a gente. Muito obrigado, me sinto honrado. Estamos à disposição. Então tá aí. Valeu!